Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão. Nessa véspera de Sexta-feira Santa, vamos dar início ao nosso estudo de toda quinta-feira às 7h30 da noite. Hoje nossa irmã Janete vai nos guiar pelo estudo do livro Pão Nosso, no item 79. Então, convido a Janete a fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus, agradecendo sempre a oportunidade que temos de nos reunirmos para refletirmos sobre os ensinamentos de Emmanuel. Jesus, bom amigo, agradecemos, Mestre, a oportunidade, pedimos a tua proteção, teu amparo, tua luz, para que possamos, no decorrer destes trabalhos, estarmos aprendendo cada vez mais sobre os teus ensinamentos, sobre a tua presença, sempre constante em nossas vidas, pedindo sempre proteção a todos os irmãos em humanidade. Estamos pedindo também a tua permissão para o início dos trabalhos. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos compartilhar o estudo na tela. Então vamos lá. Eu vou ler pelo meu livrinho. Então, nós estamos estudando o livro Pão Nosso, a lição é a 79, o mais, né? E os discípulos. Emmanuel traz uma passagem da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, quando Paulo diz assim para nós: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo é um apóstolo, podemos dizer, né, muito sábio, e eu vou pedir permissão para vocês para eu ler esse trecho dessa carta de Paulo, onde tem essa passagem. Essa carta aos Filipenses, o item é agradecimento pelas ofertas dos filipenses, né? Paulo recebe ofertas dos filipenses, né? A gente sabe que ele fundou várias igrejas, e ele vai agradecendo da seguinte: muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, se referindo aos filipenses. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Já está aí a lição, né, de Paulo para nós. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí ele fecha esse parágrafo com essa frase: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, ele traz esse aprendizado para nós, né? Muito sábio, de que nós devemos estar preparados sempre para os momentos bons, para os momentos não tão bons, né? Porque a gente tem a Jesus a nos sustentar, a gente tem a espiritualidade a nos sustentar. Então, isso é uma força muito grande que muitas vezes a gente esquece, né? Que a gente tem esse amparo do alto. Muito. Então, não é verdade? Então, agora vamos começar a leitura propriamente dita da lição 79. O mais, né, entre parênteses, que é a conjunção adversativa e os discípulos. Emmanuel começa. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Antes da gente começar a refletir sobre essa frase, vamos falar a respeito do mais, né? Que é uma conjunção adversativa, que expressa uma oposição ou ressalva. Ela pode ser positiva, de estímulo, ou negativa, de pessimismo ou acomodação, ou mesmo
de desconhecimento. É isso que o Emmanuel vai trazer no decorrer da leitura, a forma como a gente coloca essa conjunção vai trazer o estímulo, o otimismo ou o pessimismo. E a palavra discípulo também, né, que tem no título, discípulos são seguidores e aprendizes dedicados aos ensinamentos de um mestre. Né? No caso, Mestre Jesus, nós somos ou estamos tentando ser esses discípulos, né? Na nossa caminhada aí de várias reencarnações, a gente tem tentado seguir esses ensinamentos de Jesus, embora ainda estejamos bem distantes, né? A gente abre um parênteses aqui para a palavra apóstolo, né? Jesus tinha muitos discípulos, mas tinha apenas 12 apóstolos, que eram considerados os enviados para propagar o evangelho de Jesus. Eu trouxe porque eu mesma fazia muita confusão com relação a discípulo e apóstolo. Apóstolos são os 12, e discípulos são todos aqueles, né, que acompanharam Jesus, que ouviam seus ensinamentos, né? Então, voltando lá para o primeiro parágrafo, quando ele fala primeiro do discípulo aplicado, né? O que é um discípulo aplicado, né, gente? É aquele que se empenha, aquele que estuda, né? E o estudioso, ele adquire conhecimento, né? E o conhecimento leva a uma compreensão. E essa compreensão leva a um estado de alma seguro, né? Sempre que a gente sabe algo, a gente fica seguro na situação, né? Exemplificando um trabalho, quando a gente está num trabalho, que a gente vai executar uma tarefa, se a gente conhece o trabalho, com certeza a gente vai fazer com segurança, né? Então, esse discípulo aplicado é aquele que compreende, é aquele que se dedica a esses ensinamentos do Mestre Jesus. E ele fala: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Aí ele está trazendo a certeza de que ele não está só, né? Ele traz a compreensão de que ele não possui nada de bom. Ele reconhece as fragilidades, mas Jesus me suprirá de recursos. E aí a gente pergunta: Jesus irá fazer por ele? Jesus faz pela gente nessa afirmativa? Não, né? Mas os ensinamentos do mestre mostram, né? Me mostram que eu não estou sozinho, né? E essa doutrina espírita que vem reafirmar, reviver esses ensinamentos do Mestre Jesus, nos diz que nós somos, né, seres em evolução. Jesus disse: vós sois deuses. Disse também que nós tínhamos luz, né? E que tínhamos um potencial latente aí. Então, Jesus, com todo o seu ensinamento, nos incentiva a caminhar, né, a nos desenvolvermos, a sermos pessoas melhores. Eu lembrei também de uma passagem, eu fui procurar onde estava, né, que eu não sabia, quando diz que o pai não quer a destruição dos ímpios, mas ele quer que ele se melhore. Eu fui procurar, está lá em Ezequiel, lá no Antigo Testamento, capítulo 33, versículo 11. E o que isso quer dizer, né? Quando ele diz que o Pai não quer a destruição dos ímpios, dos inferiores, é porque algo de bom existe, né? Algo de bom existe para que seja desenvolvido. E isso vem depois com esses ensinamentos de Jesus para nós, nos trazendo muito incentivo nessa evolução, e a doutrina espírita vem fechando isso, né? Então, são esses ensinamentos de Jesus, confirmados com os ensinamentos dos espíritos, que vão suprir as nossas necessidades, né? E ele diz também: não creio na bondade de Jesus. Ah, não, esse já é o preguiçoso. A outra frase do discípulo aplicado: não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. Novamente, tendo, né, esse reconhecimento das fragilidades, das imperfeições, mas nós aprendemos que Jesus é o nosso guia e modelo, né? Jesus nos mostra
o melhor caminho a seguir, né? Mas as decisões são nossas, não é isso? Alguém quer falar alguma coisa? Não, perfeito, né? Bem, Realmente é porque às vezes a gente interpretando ao pé da letra, como você falou, então eu não preciso fazer nada. É Jesus não, que vai me, né? Basta eu confiar em Né? Jesus que vai dar certo. Não é bem assim, né? Sim, a gente tem que confiar em Jesus e confiar no que ele deixou de exemplo. Mas confiar em Jesus significa exatamente fazer o que ele fez, né? Porque se claro, você não fizer o que ele fez, se você não praticar o que ele praticou, você não está confiando em Jesus. Porque Jesus Exatamente. não ficou aqui de braço cruzado fazendo nada, né? A gente tem que fazer o que ele fez. E, inclusive, se a gente passar pelas dores que ele passou, confiar que no fim vai dar certo. Porque É esse isso foi aí. o exemplo que ele deu, né? isso, Ele não passou por aqui e prometeu que a gente ia viver uma vida boa, tranquila, isso materialmente falando, se a gente seguisse os passos dele. Pelo contrário, né? Ele falou que eu vim trazer a guerra, que eu vim porque ele sabia que na verdade a humanidade iria se rebelar diante da mensagem, né, de paz e de amor. Então a gente tem que aí sim entra exatamente a confiança, né? Entra a gente confiar que apesar dos problemas materiais que talvez a gente venha a receber por seguir os conselhos do Cristo, confiar que no fim isso é o certo, né? Porque na vida espiritual é que realmente teremos as recompensas verdadeiras, a vida verdadeira, né? Que tudo isso aqui na matéria é passageiro e não é aqui que a gente tem que se preocupar tanto em gozar a vida, né? E sim em trabalhar, em aperfeiçoar, em desenvolver, porque é exatamente isso que significa ter esses recursos de Jesus, ter, né, essa condução do Cristo. É o Evangelho de Jesus é que nos supre de recursos intelecto-morais, que são os que interessam, não são os materiais, e vai nos conduzir no momento que a gente vai seguir os passos dele, vai tomar decisões, vai ter atitudes. Eu estava vendo uma palestra hoje do Haroldo, que Deus não pune ninguém, né? Ele simplesmente nos mostra que tudo que a gente escolhe tem consequência. Tem consequência. Então a gente, com Jesus, a gente aprende a fazer as melhores escolhas, né? E aquelas que vão nos trazer as melhores consequências. E isso É. então é se deixar ser. Espera aí que tocou a campanha aqui, tem alguém entrando. Selminha chegou. é. Boa noite, Selminha, Boa bem-vinda. noite, querido. Boa noite. Boa noite, Mundo tereis querido. aflições, né? Ele falou, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo, né? É isso aí. E era E isso, aí devolvo para você a palavra. É. E aí a presença de Jesus no nosso coração funciona feito um estímulo, né? Que às vezes a gente está com a ideia de fazer coisas boas e encontra uma oposição, mas olha, uma coisa às vezes até muito forte. E aí a presença dele no nosso coração nos dá coragem para, apesar de tudo, a gente não desistir. O importante é não desistir. Não é nem acertar, é não desistir. É é isso fundamental, aí. né? Porque uma hora a gente vai acertar, né, Dorothy? Isso. E daqui a Bem, pouco parece uma mãozinha, né? Segurando é, a sua. É exatamente, impressionante como essas mãozinhas vão surgindo. E às vezes de pessoas que você nem imagina que poderiam te ajudar, exatamente. um apoio, um sorriso, que você nunca imaginou que num momento difícil aquela pessoa que ia te ajudar. Então, olha aí, a gente tem que estar atento a isso, porque ele não abandona a gente de jeito nenhum. A gente é que tem Jamais. dificuldade de enxergar a presença dele sempre ali com a gente. É exatamente isso. A gente tem que ter olhos de ver, né? De ter Isso, essa percepção de isso, enxergar tudo que isso, vem das isso, pessoas com quem a gente caminha aqui na Terra e da isso, espiritualidade, né? Através de intuições, de inspirações. A gente só tem que acreditar, fazer a melhor parte, praticar esse bem que Jesus veio nos ensinar, né?
que a ajuda sempre chega. Bem, então, continuando, agora Emmanuel traz o exemplo do aprendiz preguiçoso. E aí a gente vai ver o que é preguiça, né? O que é o preguiçoso? Nós temos as nossas preguicinhas também, vez por outra, né? Às vezes é bom, né? Uma preguicinha, levantar da cama, deixa eu dormir mais um pouquinho, só um pouquinho. Então, né? A preguiça gostosa. Isso. Mas o preguiçoso, aquele Não, preguiçoso, é aquele que não tem vontade de trabalhar, de estudar, nem esforço físico ou mental, né? Quer dizer, e se não estuda, não reflete, se não reflete, não aprende, se não aprende, não adquire conhecimento, né? E aí fica preso da própria ignorância, quer que outros façam por ele, ou não faz, ou quer que outros façam, né? O preguiçoso ele tem sempre um olhar pessimista, se acha incapaz de se melhorar, de fazer conquistas intelectuais, morais, né? E aí, às vezes, a gente faz até, em determinada situação que a gente esteja enfrentando, o que que Jesus faria, né? A gente pergunta assim, vamos perguntar, o que que Jesus faria nessa situação? Aí o preguiçoso vai falar, mas eu não sou Jesus. Não, Jesus está muito lá na frente. Então, não tem nem que questionar o que Jesus faria. Mas Jesus não é o nosso guia e modelo? Não estamos aqui falando a respeito disso, nós não aprendemos isso. Lógico que não somos Jesus, mas é a ele que temos que seguir, pelo menos nos esforçarmos bastante para estarmos agindo da forma como Jesus nos ensinou, né? Praticando tolerância, sendo paciente, né? Combatendo essas nossas chagas, né? Que ainda existem, o orgulho, o egoísmo, né? A prepotência, né? A vaidade, tudo isso. Então, são batalhas diárias que a gente tem que estar vencendo, porque a gente tem como meta se melhorar, né? Melhorar a nós mesmos, não é ser melhor que o outro, é ser cada vez, né? Nos melhorarmos. Então, preguiçoso, deixa eu ler a frase que ele bota aqui, né? Não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas não me permite segui-lo. Então, é sempre aquela desculpa, né? Como a gente muitas vezes fala, não, vou deixar para a próxima reencarnação, está tão difícil essa, eu não preciso me esforçar, não, eu já tenho tantas outras reencarnações, eu terei, então eu posso deixar para depois. Mas nós sabemos que não podemos perder o aprendizado, né? A oportunidade de nos melhorarmos e crescermos a cada dia. E aí o preguiçoso vai colocando a culpa, né? Da sua acomodação ou do seu fracasso em fatores externos, como ele diz aqui, né? O mundo são as pessoas, é mais fácil a gente culpar os outros, né? Como ele fala aqui, eu sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. São tantos apelos, né? E a pessoa acaba se envolvendo, é mais prazeroso, né? A gente acaba se deixando levar pelas sensações, né? E acaba se deixando levar por essas sensações, né? Muito da carne, muito do materialismo, né? Muito desses prazeres do terra a terra. Não que seja proibido, lógico, né? A gente está vivenciando tudo aquilo que os prazeres materiais trazem, né? Mas a gente sabe que existe um limite, existe o equilíbrio, que a gente não deve se distanciar desse crescimento espiritual, dessa olhada nossa para cima sempre, né? Sempre lembrando que somos espíritos imortais, que estamos temporariamente num corpo de carne. Às vezes a gente se distrai muito com as coisas materiais que a gente tem, que a gente vai adquirindo, e a gente vai deixando o que é realmente mais importante, que é o nosso desenvolvimento espiritual, que é a nossa dedicação a esse desenvolvimento da moralidade, que é a nossa dedicação ao bem, à caridade, né? Está tão bom do jeito que está, né? Eu aproveitando de tantas coisas maravilhosas que a vida tem me oferecido, mas e aí, né? Eu adormeço, eu acabo deixando para depois,
fazer coisas que são tão importantes quando a gente voltar, né? Essa vida rápida, essa vida passa. E quando a gente estiver no plano espiritual, né, a espiritualidade fala que o que mais dói para a gente é saber que a gente deixou de realizar tantas coisas que a gente poderia ter realizado, né? Alguém quer falar algo? Essa questão do preguiçoso é importantíssimo, né? Somos todos nós. Vamos. Porque a gente está sempre dando desculpa, né? Eu sempre falo isso, que se a gente não bota, por exemplo, a nossa prática espírita, o nosso estudo, o nosso trabalho na casa espírita, o trabalho voluntário, se a gente não dá a ele a mesma prioridade que a gente dá às coisas da matéria, como por exemplo a escola, a faculdade, o trabalho material, né? Se a gente não tratar com a mesma seriedade, nunca vai dar certo. Porque a gente sempre vai ter um mais, como você fala, como ele fala lá no título, né? Mais eu tenho isso, mais eu tenho aquilo. É. Não, você tem que, não tem mais, né? A gente não vai para a escola, eu pelo menos ia para a escola até doente, a não ser que tivesse muito mal mesmo, né? Assim, tivesse, mas não, você tá com a gripe, tá com não sei o que, não, você vai para a escola, vai trabalhar, vai, ninguém, né? E eu acho que o trabalho no Cristo é igual, a gente tem que levar, por exemplo, a nossa escolinha aqui, como a gente estava falando no início, né? Nossa pequena e humilde escolinha aqui que estamos estudando, a gente tem que levar a sério igual o estudo da faculdade, igual a escola, porque é um compromisso de aprender, de se melhorar, de fazer melhor. O trabalho no centro tem que levar a sério igual o trabalho que te paga o seu salário. Porque senão as coisas não funcionam, vai ter sempre um mais, você sempre vai priorizar outra coisa. Porque sempre o mundo tá sempre milhões de coisas borbulhando à nossa volta, né? Para nos tirar do foco. É alguém que chama você para isso, para aquilo, para são milhões, né? Milhões de alternativas de entretenimento e que, como a Janete falou, não são coisas necessariamente proibidas, né? Algumas são. E aí essas realmente a gente não deve fazer nunca. Mas tem coisas que não são proibidas. Ninguém está proibido de se divertir. Mas tem que ter a hora certa, o tempo certo, no momento certo e sem abrir Para mão cada dos coisa. compromissos espirituais, né? Tipo, se tem um compromisso, primeiro o compromisso. Depois a diversão, depois o entretenimento saudável de preferência. Não tem problema nenhum, mas ele não pode ser a prioridade, né? A prioridade tem que ser o trabalho. Tipo, você não vai faltar o seu trabalho para ver um jogo de futebol, né? Então você também não vai faltar o estudo espírita, você não vai faltar o centro para ver um jogo de futebol, por exemplo, né? Tô dando um exemplo porque o futebol no Brasil geralmente é uma das coisas que as pessoas querem priorizar, né? Então é isso. A Selminha levantou a mão. Só que eu E queria falar uma parte aqui no livro do Consolador, que ele fala sobre a preguiça, né? É, ele diz que a preguiça é uma doença da alma, né? Tem o que ele fala sócio majoritário desânimo. Quer dizer, ele provoca uma ação maléfica ao espírito que se deixa impregnar por seus efeitos paralisantes, causando sérios transtornos para o desenvolvimento de uma vida digna e saudável, né? Quer dizer, ele é um empecilho do progresso moral e espiritual do indivíduo, né? Porque é essa a questão da preguiça, né? O malefício dela, né? Quer dizer, nós viemos aqui com um propósito de se progredir, de se elevar espiritualmente, né? Moral e tudo. A preguiça, ela te deixa num modo estagnado, né? de caminhada. Né? É um obstáculo que também é necessário vencer, né? Que faz uma das causas também, né? Que a gente tem que superar essa preguiça, né? É isso. às vezes a gente pensa que preguiça é só aquele, como eu falei anteriormente, né, que fica esparramado no sofá, ou não quer fazer nada. Às vezes a preguiça também numa forma de você deixar de fazer
o que tem que ser feito para o seu desenvolvimento espiritual e moral. Você até está fazendo outras coisas, até está realizando outras atividades na sua vida, mas você está deixando de fazer aquele trabalho espiritual, aquele trabalho moral, porque a gente acaba colocando assim alegria, prazeres materiais. É lógico que é uma satisfação para a gente, né? Fazer tantas coisas agradáveis, boas na nossa vida. Então, a gente acaba focando nessa alegria e a gente acaba esquecendo de perceber o que é um trabalho da caridade, né? Está dedicando o tempo da gente aos nossos irmãos mais necessitados, tendo um trabalho com irmãos realmente que precisam da nossa atenção, do nosso ouvido, né? Podem ser irmãos carentes de rua, como a gente fala, pode ser os irmãos ali quando a gente entrega a cesta básica, que você dá uma atenção para eles, que você ouve o drama deles, né? Pode ser de você ouvir também algum familiar, né? Porque deixar de fazer essas coisas também é uma preguiça, porque você vai querer fazer apenas aquilo que te dá prazer, aquilo que te faz feliz, no tipo de vida que você escolheu. Né? Então, aquilo que eu estou fazendo, não, eu não sou preguiçoso, eu estou levantando, eu estou indo, faço isso, faço aquilo outro, mas está fazendo tudo que tem que fazer, né? Então, às vezes, a gente também confunde a preguiça só com aquele marasmo de sofá, né? Janete, De não querer fazer são nada. 7 pecados capitais, né? Não tem só a preguiça, né? Não é? Às vezes a pessoa não é preguiçosa, faz um monte de coisa, mas faz um monte de coisa pensando em dinheiro, Pois em é, vaidade, pois é. em outras coisas. Sempre no né? seu próprio bem-estar, né, Vitor? Sempre nessa questão de estar se sentindo feliz com as escolhas. Não, essas são as minhas escolhas, né? Isso era aquilo que eu queria conquistar, eu conquistei, então eu estou feliz com isso. E a gente acaba adormecendo um pouco a nossa mente, o nosso espírito para as outras necessidades que são mais reais, que são mais importantes, que é o nosso desenvolvimento de espírito, né? Voltando a falar que não é proibido, mas é preciso que a gente foque, né, nessa necessidade. E continuando, Eu queria vamos só lá. fazer uma observação Fala, rápida. querido. Só uma observação rápida, pode ser? Mas existe também o momento em que você vai ficando com mais idade, e aí você tem que começar a dosar essa doação também. Eu estou vivendo esse momento. Pela primeira vez na vida, quer dizer, na vida, né, de trabalho espiritual e tudo, eu estou dizendo, não, isso estão me chamando, mas vai me sobrecarregar. A gente também tem que pensar nisso, que vai chegando o tempo em que o próprio organismo da gente vai precisando de um ritmo mais devagar. E que se Mas você aí não é começa... preguiça, né, Dorô? Não, aí não se trata nem da preguiça, é o próprio corpo mesmo que vai se limitando a algumas atividades. Isso aí é compreensível e natural até, né? A gente chegar a uma certa idade e não conseguir ter a mesma disposição de quando é jovem, né? Mas o teu objetivo, o teu propósito, você continua dentro da sua Sim, vontade, do seu claro, querer em ajudar, isso não claro. muda. Né? Você diminui o ritmo, mas não fica na preguiça, não estaciona os seus Não, claro. objetivos, não é? É isso mesmo. Mas Acontece. começa a cortar certas coisas que vão surgindo e diz, não, agora não, deixa para o outro que tem menos idade do que eu. Eu estou muito nesse movimento também, preocupada de fazer uma coisa equilibrada. Só queria trazer isso, que é importante O também. mais importante é o nosso bem-estar também, não é? Principalmente. A gente tem que ter tem que ter saúde, bem-estar, né? Para poder caminhar, continuar aqui na nossa jornada, até a poeira lá do tempo ela se extinguir, mas enquanto isso a gente vai fazendo, é assim mesmo, mas no seu ritmo. Isso. É isso. Bem, então, continuando, Emmanuel vem trazendo. O primeiro, quer dizer, aquele discípulo aplicado, galga a montanha da decisão
identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições, né? Então, ele fixamente nessa luz divina segue adiante, né? No seu crescimento, no seu aprendizado, né? A gente lembra, mais uma vez, somos espíritos em evolução, a gente tem que ter essa conexão com o alto, através né, as inspirações do alto, porque a gente sabe que aprende muito com todas essas experiências e aprende também, né, como a Doro falou anteriormente, com os irmãos de caminhada. Né? É preciso que a gente esteja aberto para que as pessoas também possam nos ajudar. Né? E o segundo, vamos lá. O segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu, todavia prefere furtar-se a elas. Né? Ele parou, né, o pensamento nas próprias limitações, ele fica muito nesse terra-terra, e muitas vezes ele resvala para as reclamações, muitas vezes até para a revolta, através dessa acomodação. Né? E a gente lembra aí que também existe a possibilidade a gente desce a nossa vibração, se a gente fica naquela condição de reclamação, de lamentações, a gente está abrindo também espaço para os irmãozinhos desencarnados, né, que vibram nessa mesma faixa de estarem juntos de nós. Além de prejudicar nós próprios, nós estamos aí atraindo os nossos irmãos que podem aprender conosco a serem espíritos melhores, né? Então, alguém. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mais, né, entre aspas, é a conjunção que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e as ociosidades, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas, denuncia-nos o rumo. Assim recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa, as nossas desculpas. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Por meio de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência, né? Então a gente vê que esse mais, essa conjunção, né, adversativa, é uma palavra tão pequena, né, mas que pode expressar o nosso estado de alma, de otimistas, de confiança em Jesus, em Deus, no propósito de melhorar a cada dia, ou pode expressar o estado de alma daquele que estaciona, que ainda não despertou para o divino propósito da evolução, mesmo com todas as dores do caminho. E aí a gente pode até perguntar, mas cada um tem o seu dia de despertamento, né? A gente aprende também isso na doutrina, que cada um no seu momento vai despertar, é verdade, né? Mas muitas vezes nós nos impomos barreiras, dificuldades intransponíveis pela nossa acomodação, né? Às vezes basta uma vontade a mais, né? Leon Denis fala muito dessa questão da vontade, que é uma potência da alma, né? Mas a gente, naquela preguicinha, mas não chegou o momento. Não chegou o momento do meu despertamento. Não é? Então, muitas vezes, é a vontade que vai nos dar esse empurrãozinho. E aí, finalizando, ele diz: lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, a gente lembra a leitura que a gente fez no início desse trecho da carta de Paulo, quando diz que ele está bem
quando eles têm muito, e ele está bem também quando ele nada tem, né? Então, essa certeza da presença de Jesus, nós, né, abrindo mais esse leque dessa espiritualidade que trabalha em nome de Jesus e que está conosco, nós estamos sempre amparados. Então, é para não desanimar mesmo. Se a gente está num momento de muita dificuldade, não é, de não ter, às vezes, até mesmo o lado material, né, nós temos que nos sustentar em Jesus e nessa espiritualidade. Existe uma razão de ser para a gente estar passando por essa dificuldade. E se estamos na opulência também, né, nós também estaremos bem. Então, tanto tendo bastante como não tendo nada, nós não estaremos distantes de Jesus, né? Só precisamos tirar o ensinamento da situação pela qual nós estamos passando, sem revolta, né? Com aquela resignação que muitas vezes temos que ter para passar pela prova difícil, né? Porque o aprendizado vem aí. É isso que eu queria trazer para vocês. Fica para vocês agora. Muito bom, né? É Muito muito bom esse estudo, que realmente nos fortalece esse conhecimento, que nos dá força exatamente para entender que o que vamos fazer da nossa encarnação, né? Que não devemos ficar parados na preguiça, mas que isso também não significa que a gente tem que abrir mão do mundo, porque o mundo é a nossa escola de evolução. Então a gente tem que exatamente fazer de tudo um pouco com sabedoria, com consciência, com planejamento, no tempo certo, na hora certa, com equilíbrio. Como você falou, quando estivermos na pobreza, saberemos ali que temos então que aprender a equilibrar melhor, a fazer melhor uso dos recursos, e na riqueza a mesma coisa. Porque quando estamos na riqueza também temos a consciência que não é a riqueza, não é algo para nós desfrutarmos a vida, e sim recursos dados a nós para serem trabalhados nessa encarnação, para serem trabalhados pela o bem de todos, né? Que devemos usar esses recursos da melhor maneira possível, aquela que vai trazer mais benefícios a mais pessoas possíveis, né? De maneira consciente, inteligente, responsável. Que a riqueza não é um benefício, e sim uma grande responsabilidade. Empréstimo, né? Exatamente. A gente tem essa consciência graças ao estudo, né? Porque quantos aí, se ganhassem na loteria, não iam só, opa, ganhei na loteria, vou gozar a vida, vou, né? Que se dane o mundo, que eu não me chamo Raimundo. E nós não, né? Eu tenho certeza, não estou dizendo aqui que ninguém aqui é santo e que ia ganhar na loteria e que ia doar tudo para os pobres, não. Não sei. Talvez alguém até fizesse isso, mas não estou nem dizendo isso. Mas eu acho que todos nós aqui teríamos a consciência da responsabilidade que é ganhar essa montanha de dinheiro. E aí, independente do que cada um ia fazer, é uma grande responsabilidade, né? Você, tipo assim, independente do que você fazer, você saber que você agora vai ser muito responsabilizado, né? Porque o dinheiro, ele é uma forma de poder. Então, se Deus permitiu que nessa encarnação isso acontecesse com você, é porque ele está confiando a você uma missão muito grande, né? Uma missão de alta responsabilidade. E eu acho que é isso que esse aprendizado nos dá. Então, como você falou, na riqueza ou na pobreza, a gente vai entender que o objetivo é aprender a trabalhar com os recursos, né? Sejam eles grandes ou escassos. É isso. Selminha levantou a mão. Lendo o texto, né, que ele fala aqui, né, comparando, né, dos dois, aqui é a questão da confiança, né, que é a palavra-chave disso tudo aí. E aqui no Evangelho, do capítulo 19, fala que a confiança, né, nas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. E isso está ligado à fé, ao poder da fé, porque quando você tem a confiança, você tem, porque você tem fé,
poder da fé. E aí aqui também, que é a fé que transporta montanhas, ele fala isso. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. É por isso que a criatura dotada de grande poder fluídico normal pode operar esses singulares fenômenos de curas e outros, né? Mas assim, a questão da fé, né? Você vê que a fé ela exerce uma ação magnética, assim como a preguiça, aquele que não quer agir, também acaba gerando um problema psíquico nele mesmo do não agir, né? Então, a questão daí da nossa, vamos dizer, das pessoas, né, que estão lendo aqui, da nossa, que não se fala desse mais, né, é ser confiante, é ter fé, né, mesmo diante das dificuldades, da nossa caminhada que nunca é fácil, né? Sempre tem os problemas que a gente está passando aí, e a preguiça ela vai tornando a pessoa desanimada, vai atrasando o seu progresso e, às vezes, até mina, né, as pessoas ao seu redor. Isso atrasa muito uma sociedade. Enquanto aquele que tem o esforço, que vai no esforço, né, que é o que Deus espera de todos nós, que a gente se esforce para ser melhor, porque a pessoa está no esforço de querer ser melhor, que tem fé em Jesus, nos seus desígnios, né, no que ele deixou para nós, e ele age naquele propósito, na conformidade do que ele nos deixou. E o caminho é por aí mesmo, né? É o que ele fala aqui sobre isso mesmo, né? É acreditar em Deus, né? Para ter esse caminho, né? Esse propósito, essa confiança que acontece mesmo nos vacilos, né? Nos obstáculos, a gente continuar firme no caminho que ele deixou para a gente aí, para a gente seguir, né? Não cair na preguiça, no desânimo, né? Mantermos a confiança e fé. É isso. Mais alguém? Bem, então eu quero agradecer a nossa irmã Janete. Deixa eu fechar aqui, né, pra gente ficar todo mundo grandão de novo. Cadê? Parar a apresentação. Isso. Quero agradecer a Janete, que nos guiou pelo estudo da noite de hoje. Agradecer a presença de todos e convidar, então... peraí que eu não sei quem é a semana que vem de cabeça, não. Mas eu olho aqui rapidinho. É você, não? Não. Você não é você, é o João. É o João, não, sou eu, né? Sou eu mesmo. 9/4, sou eu. É você, então, Vitor. Eu mesmo me convido a fazer a prece de encerramento. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, Maria Santíssima, a todos os mentores e protetores desse trabalho que nos guiam, nos intuem nas melhores palavras, mas que eles consigam nos intuir principalmente nas melhores atitudes, aquelas que vão promover e ajudar a nossa transformação ética-moral. Muito obrigado, Senhor. Extrema gratidão, mais uma vez, por essa oportunidade de estudar. Que o Senhor nos dê saúde, força e energia para continuarmos adiante. Que assim seja e graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e familiares e vamos fazer com que essa mensagem chegue o mais longe possível. Até semana que vem. Fiquem com Deus e boa Páscoa para todos. Boa Páscoa. Não exagerem no chocolate. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau.